reino. O capítulo 37, então, dá o início. Quem não conhece desde o início a história de José, leia em casa. Amém? Vamos estar lendo o capítulo 41, que é onde conta a trajetória de José interpretando os sonhos do faraó. Gênesis 41 diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó no sonho, Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho, mais um sonho, o segundo sonho que ele teve. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia de interpretar-se a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho da mesma noite, e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-los e interpretou-nos os sonhos, nos nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele interpretou a si mesmo, foi feito a mim e fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há de intérprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que o meu sonho, estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras à carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei, e depois vi em meu sonho, e eis que em o mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: Mas ninguém ouve-mo interpretasse. Então disse a José a Faraó: E o sonho de Faraó é um só. E o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos,
e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois eles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, enquanto era gravíssimo. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. E por quê? Esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso a Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e também toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. Até aqui. E a partir daí, como eu disse do início, leia na vossa casa para saber a história, né? Que é tão bonita, uma história de perseverança. E no início, tão jovem, ele, com tantos sonhos e aquela força, aquela garra da juventude, junto, e ali Deus acompanhou toda a trajetória de José, porque como a gente já ouve, Deus não erra o alvo, Ele não erra. Então Deus já sabia que poderia apostar todas as fichas em José. Amém. Glória a Deus. E como José, como todos nós, ele tinha seus defeitos. E na juventude, o que me chama a atenção é a juventude. Mas a fé no Senhor, a obediência no Senhor. A obediência no Senhor. E ali, desde o início, José jovem, o que há de admirar é que ele era muito amado pelo pai. Muito amado pelo pai. Mas ao mesmo tempo, os seus irmãos, pelo amor e carinho que o pai dava a José, trazia ciúmes para os outros irmãos. E eram irmãos de sangue por parte do pai. Mas havia ciúme dentro da família. Um ciúme tão grande, mas tão grande, que eles deixaram uma brecha tão grande para o inimigo trabalhar na vida deles, se esquecendo que era o próprio irmão. O amor do próprio irmão não sobressaiu nessas horas. O que sobressaiu foi os ciúmes. Os ciúmes. E a partir do momento que via o pai, os irmãos viam o pai ganhar aquela túnica especial, aquilo já, vamos dizer, foi a gota d'água para os irmãos. E pela tradição, deveria receber o primogênito. E José recebeu. Mas por que José recebeu essa túnica? Por que ele era o filho mais amado? O filho da velhice dele.
e da esposa, Raquel, que ele tanto amava, que teve 2 filhos. E o segundo era Benjamim, o caçula de todos. Mas José, no tempo da juventude dele, e ali Deus mostrou em sonho, que nos tempos de hoje, entre nós, até dentro da nossa família, se nós colocarmos, seria um absurdo a gente aceitar os irmãos e os pais se curvarem diante de um filho e de um irmão. Como? Você está louco? É muita ousadia, é muita prepotência. Sim. Foi o que os irmãos viam em José. E a partir desse sonho também o pai achou um absurdo, que até o pai iria se curvar diante de José, jovem. Mas era o sonho que Deus estava dando, que José no momento, ele não entendia. Mas pela obediência ao Senhor, pela fé no Senhor, pelo amor ao Senhor que ele tinha, aquilo ele trouxe à tona perante a família. Ele queria compartilhar, mas ele via a reação contrária. Em vez da família se alegrar, a família criticava. Sim. Nos tempos de hoje, quantos dentro da nossa família um critica o outro? Por quê? Cada um temos a nossa opinião, os nossos pensamentos, as nossas falhas, mas temos as nossas qualidades também. Graças a Deus. Então nós devemos valorizar, enfatizar, olhar mais a qualidade de cada um de nós. Mas o inimigo, o que ele faz? Que nós enfatizemos os nossos defeitos. Enfatizar que nós olhemos mais no defeito do nosso irmão, dentro da nossa família também. É isso que traz contenda no meio de muitos. Mas então José, ele prosseguiu, e os irmãos, um tamanho ciúme, que chegaram ao ponto, de querer matar o irmão. Matar o irmão. Mas ali, o filho mais velho, ele, sendo mais sensato, não deixando a ira, o ciúme dominar, e ele teve a ideia de passar por os irmãos e os irmãos concordarem em vender como escravo. E ali passava um mercador com escravos, vendedor de tudo também, não somente escravos, e o vendeu, o próprio irmão. E ali José via tudo aquilo, sentia tudo aquilo, a raiva dos irmãos. Não, já não era ciúme, era raiva. Raiva. Sim. Raiva. E ele foi suportando todo o sofrimento. Isso se iniciou na idade que ele tinha, jovem, 17 anos. Aos 17 anos. Como um jovem de 17 anos hoje pode suportar tamanho sofrimento? Se hoje, se falamos o mal, nós não suportamos, nós reagimos, desaforo eu não levo para casa, tenho papa na língua, não ouço nem meus pais direito, eu vou ouvir você. Não é assim nos tempos de hoje? E ali José foi levado pelo mercador como escravo. Como escravo. E fosse passando longos anos e foi parar
na casa do general. Foi vendido. Sim. E ali foi tratado como escravo. Mas Deus, ele foi acompanhando toda essa trajetória dele. Deus é ruim? Não. Porque Deus tinha um projeto. Aleluia. Sim. E eu não disse desde o início, mas que me veio o tema de tudo isso. Seria: qual o seu propósito? Individual, tá? Qual o seu propósito? É o tema. Amém. Qual é o seu propósito? E o propósito de José era perseverar, confiar no Senhor. A fé, como foi dita ontem. A fé que move montanhas. A fé que abre o mar. Aleluia. Aos olhos humanos é impossível, mas a fé se torna possível. E ali ele foi confiando no Senhor, mesmo ele vindo com os próprios olhos, o mercador levando e os irmãos ali, com aquele dinheiro que ganhou pela venda do irmão, ali sentindo um alívio, levando o irmão. Acabou os nossos problemas. Mas José via ali a tristeza no coração, a dor no coração, tão grande. E no tempo que se foi passando, José, ele foi se adaptando ao lugar, totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. E ali ele foi. Deus foi capacitando, prosperando ele de uma forma tão grande, tão tremenda, que ao redor todos o admiravam, inclusive o general, o dono dele, da casa. E ali ele foi cuidando da casa, se tornou responsável, como se fosse um caseiro hoje, da casa. Ele ganhou a confiança do senhor dele no momento, que era o general. Só que ali existia um mal, um grande mal, que queria tirar ele do foco, do propósito dele, que era a mulher do general. Uma mulher que enganava o general. E ali tentou seduzir. Via o que José fazia na casa dela, que era dela também. Então aquilo chamou a atenção. E um jovem, um homem jovem, vigor físico, aquilo atraiu ela. E ali, em dado momento, resolveu seduzi-lo. Mas José, firme, como diz a palavra, fuja do pecado. E ele fugiu. E ela, com essa frustração de um homem que todos que ela conseguia, e ele era o único que ela não conseguia. E ele fugiu e ela tentou se vingar, mentindo para o próprio marido, o senhor dele, que ele havia seduzido ela. E ele acreditou na esposa dele e prendeu José. E José foi preso. E lá na prisão, uma outra história começou a nascer. Que ali dentro da prisão, ele ali se adaptando ao local. Veja bem, o que é interessante, desde que ele foi vendido, e na viagem, e até ele ser vendido como escravo para o general, ele foi se adaptando com o tempo ao local,
aos lugares que ele ficou e da forma terrível que ele ficou. Ele não ficou pensando nos irmãos que o vendeu, amaldiçoando, reclamando, murmurando, xingando. Ele foi se adaptando, mas ao mesmo tempo confiando nele, no Senhor. Aleluia. É muito forte essa confiança no Senhor, devido a essas atrocidades que hoje ninguém suportaria isso. Mas ali, dentro do cárcere, ele novamente foi se sobressaindo. Ele foi se destacando. Ele foi fazendo a diferença naquele lugar. Mesmo sendo um presidiário, um cárcere. E o que é tão, vamos se dizer, tremendo, que o carcereiro, de tanto mesmo assim tratando mal, mas ele admirava, ele via aquela dedicação de um preso dentro do presídio, dentro de um cárcere, que chegou a ponto de deixá-lo ele à vontade. Como pode um preso, o carcereiro, deixar um preso à vontade lá dentro? E José não pensando, não maquinando em fugir do presídio, e sim ao contrário, ele trabalhar ali dentro do cárcere, fazer o trabalho dele, fazer a diferença no lugar. Ele não olhava para os outros presos que estavam ali e sendo da mesma forma. E o que o Senhor me faz entender é o quê? Não seja como todo mundo. Não seja igual a todo mundo. Nós não somos do mundo. Que nós façamos a diferença. Mas não para nos mostrar. Eu estou fazendo a diferença. Deus nos honra. As pessoas vão ver. Você é diferente. Está se destacando. Mas o que é isso? Que absurdo é esse? Como pode, dentro do presídio, trabalhar desse jeito? Nem parece preso. E ele ganhou a confiança do carcereiro. E ali naquele dado tempo, e como nós lemos, apareceu o padeiro, né? E o que serviu o vinho, presos. E José ali, na rotina dele, daquele jeito, tremendo, mas daquele jeito ali preso. E ali veio a oportunidade, que era o quê? Desvendar o sonho. Eu estou resumindo, mas a Bíblia detalha, até o capítulo 50, até o final, toda a trajetória da vida de José e a sua família. Mas então, desvendando o sonho e do padeiro, e disse ao padeiro: não se esqueça de mim. E foi desvendado, foi revelado aquilo que Deus revelou para José, para passar para os dois. E o outro foi condenado, infelizmente, né? Mas a revelação foi passada a clara para os dois. Só que José pediu para não se esquecer dele, mas em dado momento ele foi esquecido. O padeiro voltou à função dele. Copeiro, né? Perdão. Ele voltou à função dele. Só que no sonho, como nós lemos aqui, de Faraó, que nenhum vidente lá dele, nenhum, e foi chamado todos, e nenhum conseguia.
Mas é lógico que não conseguia, porque o sonho que Faraó teve foi Deus já trabalhando, inclusive na vida de Faraó. Esse sonho foi Deus que colocou na vida de Faraó. Alguém por acaso já teve sonhos, revelações? O que eu quero dizer? É apenas um sonho? Aconteceu? Não. Eu já tive um. E foi Deus falando para mim. Só que não era coisa boa, que a porta ia fechar. E ela se fechou. Mas mesmo um sonho assim, Deus, Ele mostrou que Ele estava cuidando. Então Deus, Ele coloca coisas em sonhos até, ou de outras formas, na nossa vida. Mas Deus, Ele testifica: sou eu que estou colocando esse sonho em você. Porque algo eu tenho para você. E ali o faraó, como diz o texto, passou para José, e José revelou da forma que o coração dele se agradou, que era a revelação do Senhor. E ali José foi colocado numa posição honrosa, que só abaixo de Faraó ele tinha todo o poder sobre o Egito. Foi dado a ele essa confiança que José teve. E nos seus 30 anos ele começou a governar com mão de ferro e com sabedoria, tudo na direção do Senhor. Então, voltando aos 17 anos, começou o trabalhar do Senhor verdadeiramente. E aos 30 anos, nesse tempo dos 17 aos 30 anos, houve sofrimento, mas houve perseverança, obediência. Amém. Fé. Fé. José acreditava que o Senhor não tinha abandonado. Ele cria, mesmo no choro, no sofrimento dele, que Deus estava com ele. Havia um propósito e Deus foi revelando para ele durante esse tempo. Deus, ele não chega para nós e fala assim: fulano, ó, é assim, 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 tá bom? Tá? Guarde. Deus muitas vezes não é assim, porque junto com o que Deus possa revelar, isso é só Deus que define, Ele vai trabalhando na nossa vida. Eu vou até me afastar para não bater de novo, né? Ele vai começando a trabalhar na nossa vida. Ele vai trabalhando. Entende? É de dentro para fora. É de dentro para fora que Ele quer. Essa é a nossa mudança. Se nós não aceitarmos, só depende de nós. Se nós não abrirmos o coração e nós recebermos essa mudança de dentro para fora, Deus, Ele tem o poder para nos abençoar, mas Ele não tem o poder totalmente de nos obrigar a abrir o coração. Deve haver voluntariedade. Voluntariedade. E eu quero mudar para aquilo que o Senhor tem para mim. E o restante Ele vai acrescentar. Foi o que aconteceu na vida de José. E ali José foi, com tamanha sabedoria, ele administrou aquilo da revelação que ele passou para o faraó. Ele foi administrando.
E Deus foi prosperando na mão de José. Foi prosperando. Foi se enriquecendo. O faraó foi se enriquecendo. Por quê? A plantação, ela cresceu de uma forma e ele foi acumulando, armazenando, não somente para o povo do Egito, mas para toda a terra, em abundância. Como foi dito, Deus, Ele nos dá uma bênção sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. E foi o que aconteceu. Transbordou, guardou de uma forma, e foi esse armazenamento que, quando veio os 7 anos seguintes de fome sobre a terra, que Deus já determinou sobre a terra, porque a glória de Deus, ela teria que ser manifesta de uma forma tremenda. Porque Faraó era um rei poderoso sobre o Egito. E os seus inimigos também sabiam desse poder de Faraó. Então a todos Deus, Ele mostrou a glória dele, o poder dele sobre a terra. E ali, nos inícios, os 2 primeiros anos de seca, de fome, foram os irmãos dado a crise que foi acontecido, já estava se iniciando, e ali o que foi que fez? Foram lá, mas nem sabiam, já tinham se passado em torno de 20 anos essa época, que os irmãos foram a mando do pai para receber os alimentos, para comprar os alimentos. Sobre toda a terra, sobre todos os povos estavam indo, porque ali era o único lugar que existia o trigo, o alimento. E ali José, quando viu, seus irmãos reconheceu, mas seus irmãos não o reconheceram, porque no início ele era jovem, 17 anos, e o tempo se passou, então se tornou um homem, um egípcio, com toda a vestimenta de autoridade que ele tinha, e os irmãos não reconheceram, mas José reconheceu e se espantou. Mas ali Deus o preparou de uma forma que, se ele não tivesse obedido, um detalhe tão grande, tão forte, que se ele não tivesse a fé, a comunhão com o Senhor, se ele não tivesse a obediência, se ele não ouvisse ao Senhor, o ódio dele tomaria conta dele, e ele revidaria pelo que os irmãos tinham feito por ele. A tamanha atrocidade que tinha feito por ele. Hoje, se nós pisamos o pé do nosso irmão, o irmão acha ruim. Às vezes até pedindo perdão, ele não perdoa. Imagina essa situação que José passou com os próprios irmãos. E ali, eu vejo que Deus colocou uma compaixão pelos irmãos. E a curiosidade de saber do pai. E ali ele colocou uma estratégia com sabedoria para poder ajudar os seus irmãos, o seu pai e toda a família, mas ao mesmo tempo saber, a curiosidade, saber como estão e como, além disso, José poderia ajudar a família. Então essa compaixão que Deus, pela obediência que José teve a Deus, Deus foi trabalhando nesse tempo, nesse sofrimento dele, nessa perseverança dele, foi mostrando, foi abrindo a mente dele e o coração dele, foi colocando a compaixão, o amor pelos irmãos, novamente. E ali, José, com sabedoria, mostrou a forma que
durante esse texto, a partir do capítulo 40, 41, vai detalhando tudo. Mas ali, por curiosidade, José era tão sábio que perante aos irmãos, a família dele, mas perante ele tinha uma posição. Então ele tinha que manter a posição como governador, não desapontar a Faraó. Então ele tem uma tremenda sabedoria, um equilíbrio de um povo egípcio, de culturas diferentes, de vários deuses, mas ali ele demonstrou com serenidade. Isso Faraó se admirava, elogiava ele. Então isso foi trazendo mais confiança para Faraó. Então José determinou para os irmãos que vá, leve o trigo, leve o mantimento, mas há um porém, que o segundo irmão dele, não o mais velho, uma determinação de José, que fica aqui, mas que traga o irmão mais novo como garantia, para que vocês, porque eles foram a princípio acusados como espiãos. Eu creio que Faraó, se é como espião, então acaba, é simples. Mas como José, se Deus colocou no coração dele essa compaixão em perdoar os irmãos, como ele poderia fazer aquilo que é tão simples para o Faraó? Mande matar. Mas José foi tremendo. Então ele, com sabedoria, fez Faraó entender e continuasse a deixar na mão de José para investigar, para ver se realmente era isso, são espiãos mesmo, mas ao mesmo tempo rever o irmão mais novo e saber mais do pai, a saudade do pai pelo tempo. E ali os irmãos receberam a ordem, mas o interessante é como foi feito desde o início, né? O absurdo, que seriam os feixes, o sonho de José na juventude dele, são de acordo com a quantidade de irmãos. 11 irmãos, né? 11 feixes, tudo em volta do feixe dele, que era ele. E todos se curvavam diante dele. Isso no início, na juventude dele, desse sonho que Deus deu, achavam um absurdo. E ali José via com os próprios olhos os irmãos dele se curvando a ele, sem os irmãos saberem. Então José foi entendendo o sonho do Senhor na juventude dele. E ali os irmãos falaram para o pai, e em dado momento que o mantimento acabou, não teve outra saída, o pai, mesmo sabendo de início assim que eles retornaram, ele achou um absurdo, porque na cabeça do pai, José já tinha morrido, filho de Raquel. E Benjamim, como foi pedido, o governador, que o pai não sabia que era José, o que fazia? Eu vou perder o segundo filho da mulher que eu amei? Não. Foi o pedido. Mas ali, o filho mais velho, ele chegou a colocar os próprios filhos, a vida dos próprios filhos, como garantia, que levaria Benjamim, que é o mais novo, conforme o governador determinou, para poder pegar os mantimentos. Então ele garantia a vida dos seus próprios filhos. E ali o pai, não havendo outra saída, porque o povo já estava começando a sentir fome, acabando a comida, deixou e lá retornaram com o irmão mais novo. Retornando, e ali José teve mais sabedoria para poder fazer os irmãos se arrependerem
de uma forma, resumindo, de uma forma que, por ter pensado em matar o irmão, o ciúme e a raiva tomar conta e vender o próprio irmão por ciúme, que venham verdadeiramente a se arrepender. Então, José mostrou para os irmãos, antes de se revelar, porque eles viam que aquilo que o governador José determinava para os irmãos, e os irmãos viam, como se diz, o julgamento de Deus, pelo que nós fizemos pelo nosso irmão. Deus está nos punindo. Deus está nos punindo. Então, a partir do momento que José via o verdadeiro arrependimento dos irmãos perante a Deus, José se revelou que ele era o irmão que eles haviam vendido como escravo. E ali eles choraram de alegria. Aquela compaixão tomou conta da família. Deixaram de lado todo aquela raiva, aquele ciúme. E José, aquele sofrimento que ele teve. E sim, o amor. É o que o Senhor sempre diz, até nos dias de hoje. O amor supera tudo. O amor. E ali superou o amor. E ali veio a alegria entre eles. E José pediu para buscar o pai. E ali tudo o Faraó ficou sabendo, e mais admirando ainda ele. E ali, com uma gratidão que Faraó tinha por José, graças a José, porque ele via José, e o Deus de José o salvou e enriqueceu mais ainda. Então ele queria retribuir isso para José, e disse para trazer o pai e seus irmãos e toda a família e tudo que ele tinha, para desfrutar todo o bem, o melhor da terra do Egito, que eles estavam livres, à vontade. Desfrute, é tudo seu. Então Deus, ele trabalhou em Faraó um coração duro, perverso, muitas vezes. Trabalhou porque ele via em José um homem obediente a Deus, obediente a Deus, e ele cumpriu o propósito que ele tinha, porque ele foi entendendo, sem entender no começo, mas é tudo um conjunto, um seto, que a fé, a obediência o levou a entender o que Deus, o propósito que Deus tinha através da vida de José, não na vida de José, mas através da vida de José, salvar a família dele, o povo. E ali eles prosperaram, levaram o pai de volta, reviu o filho feliz, o filho que achava que tinha morrido. Mas Deus também trabalhou na vida do pai. Por quê? A partir do momento que o pai descobriu, através dos irmãos, o que tinha feito, trouxe uma raiva na vida do pai perante aos outros filhos, por ter feito o que fez com José. Mas ali Deus também trabalhou no coração do pai de Jacó, para que venha perdoar. Porque José, eu creio, ele estava no Egito
Mas quando enviou seus irmãos para que traga toda a sua família para desfrutar dos bens da terra do Egito, José com certeza clamava para que o Senhor venha fazer o pai entender o que os outros irmãos tinham feito com ele. Então José, toda essa trajetória da vida dele, esse propósito, ele cumpriu. Deus o honrou, colocou ele num lugar. Mas se nós vemos até hoje pessoas no lugar, num poder, em riquezas e em poder, mas e com a mídia ela mostrando a fama dessa pessoa, que nós sabemos, eu falo, no mundo, mas nós temos que ver a trajetória da vida da pessoa, o sofrimento, a perseverança, a dedicação da pessoa. Mas a diferença de servir ao Senhor, de ter obediência do Senhor, é maior ainda. É muito maior. É o que os olhos não veem, o nosso coração, a nossa mente não alcança. É além disso. Mas ele disse na própria palavra. E as promessas do Senhor há de se cumprir nas nossas vidas. Mas é necessário cumprirmos com um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos. Um exemplo, o propósito. Qual o seu propósito hoje? O que você vai fazer depois daqui? Mesmo você que no momento não está pensando nada. Em não fazer nada, não tem nada programado. Mas nós temos um propósito diário. Mas e um propósito com Deus? Se nós sabemos que esse nosso Deus, que é tão poderoso, é tão misericordioso, e Ele quer tanto nos abençoar, como Ele tem nos falado. Qual é o seu propósito perante a Deus? Para que Deus coloque você num lugar de honra. Aquilo que nós precisamos, que nós desejamos, Deus Ele quer nos dar. Mas não é barganha. Não é barganha. Como o diabo faz. Eu dou, mas eu quero. Deus ele não é assim. Ele dá além do que nós precisamos, que nós queremos. E houve muitos testemunhos, até hoje, como já ouvimos hoje, da missionária Mari. Eu a conheço também. Tremendo. Mas para ela chegar a esse nível, teve que passar. Houve um processo. Ela sabe o propósito dela, que ela tem perante a Deus. Ela sabe, ela tem consciência. É isso que nós devemos não admirar, mas focar esses testemunhos que edificam a nossa vida. Que edificam homens e mulheres de Deus que têm propósito com o Senhor. Porque do nosso propósito pessoal, Deus sabe. Mas procure em oração, no particular com o Senhor. Senhor, eu quero ter um propósito com o Senhor. Eu faço um voto com o Senhor. Se você não tem, faça um voto com o Senhor. Com o Senhor. Um propósito com o Senhor. Que o Senhor há de revelar coisas grandes, como Ele já tem falado. E esse mistério dessas coisas grandes, se você não sabe, é só Ele que pode revelar. No seu devido tempo. E como, usando o servo dele, eu pude entender também para a minha vida. Se acalme. Se acalme.
como eu já ouvi de uma célula. Respira fundo e relaxe. Que o Senhor, Ele vai, no seu devido tempo, no tempo do Senhor, colocar tudo em nossas mãos, conforme nós estejamos capacitados. Amém? Então que saiamos daqui renovados novamente para uma semana que está se iniciando. No trabalho, na escola, em casa, na rua, onde quer que nós estejamos. Que esse ano, como eu tenho falado para o Senhor, é um ano de mudança. Senhor, é um ano de mudança em tudo, tudo, tudo. Ano de mudança. Sacode a poeira, levanta, parte para cima. Se nós não tivermos atitude, ficarmos parados, sentados, o Senhor não traz para nós. Demos o passo. Demos o primeiro passo. Como Pedro deu o primeiro passo. Porque ele duvidou, como foi falado ontem, e ali Jesus disse, então venha. Ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo. Só que ele chegou a afundar porque ele olhou para os lados, desviou o foco. Mas ele andou, ele começou a andar. A fé dele era pequena, só que ele desviou. E ele começou a afundar. Amém? Então, reflita. Qual o seu propósito perante a Deus? Que esse ano 2025, se você não tem um propósito com o Senhor, faça. Faça. Que o Senhor quer colocar na minha mão, na sua mão, aquilo que nós precisamos, ou muitas vezes aquilo que nós queremos. Amém? Amém. E eu agradeço essa oportunidade e as palmas exaltam o nome do Senhor.